Sabe, em quase qualquer organização humana, seja uma empresa multinacional gigante, um time esportivo com anos de tradição, ou até mesmo, tipo, uma associação de bairro. Com certeza, qualquer grupo. Exato. A hierarquia de importância é sempre muito clara, né? Quem dita as regras, quem tem o poder e, principalmente, quem é considerado a peça mais valiosa. Geralmente é o veterano. É o fundador, o líder de longa data. Isso, aquele que conhece todas as regras do jogo. Mas, hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes vai focar num manual de sobrevivência comunitária que pega essa lógica inteira e simplesmente vira de cabeça para baixo. E de um jeito muito drástico, diga-se de passagem. Nossa, muito. É um sistema onde a pessoa mais crucial, a mais poderosa dentro da sala, é, na verdade, o estranho, aterrorizado que acabou de cruzar a porta pela primeira vez. É uma subversão estrutural fascinante. E, tipo, o material que a gente está analisando hoje não é um tratado acadêmico de sociologia, sabe? Mas ele atua como um. Trata-se de uma leitura reflexiva, um texto curtinho de meditação do dia, que é datado de 4 de maio de 2026. Sim, e a fonte é bem específica, né? Muito específica. A fonte é utilizada por grupos de apoio ao adictos, mais especificamente, Narcóticos Anônimos, e o título é extremamente direto. E o recém-chegado. Direto ao ponto. Pois é. E a nossa missão com essa análise de hoje é tentar entender a tensão psicológica central que esse texto curto apresenta. Que é um baita paradoxo. Exatamente. Como o conforto e o afeto de uma comunidade incrivelmente unida podem, paradoxalmente, se tornar o maior risco para sua própria existência. Certo, então vamos destrinchar isso, porque, olha, eu confesso que fiquei animada lendo esse material. É impressionante como um único parágrafo consegue, tipo, encapsular uma lição tão profunda sobre as falhas e os acertos das relações humanas, sabe? Sim, ele vai direto na ferida da dinâmica de grupo. Vai mesmo. O texto começa descrevendo o que a comunidade chama de grupo base, e os elogios a essa estrutura são imensos logo de cara. Ah, os benefícios emocionais, né? Isso. A fonte detalha os ganhos sociais e chega até a listar atividades super comuns, tipo piqueniques, idas ao cinema, passar o dia na praia. Criando aquele calor humano, né? Exato, um calor humano que o texto diz ser insubstituível. Ele até lança uma provocação para quem o lê, perguntando: onde é que estaríamos, afinal, sem a nossa reunião favorita? E essa pergunta não é jogada à toa. Ela estabelece uma linha de base neurológica e sociológica muito importante de se entender. Como assim, neurológica? Então, pensa na dinâmica de quem entra num processo de recuperação. Geralmente, essa jornada começa depois de um período de caos extremo, sabe? Nossa, sim, isolamento profundo. Exato. Uma quebra total de vínculos de confiança. Aí, quando o indivíduo encontra esse grupo base, ele está, na verdade, encontrando uma âncora para o sistema nervoso dele. Uma âncora. Gostei dessa imagem. A sociologia chama isso de dinâmica de in-grupo, ou grupo de pertencimento. Esse calor humano dos piqueniques e do cinema, ele atua como um regulador emocional gigantesco. Faz todo sentido, a previsibilidade de ver as mesmas pessoas sempre, né? Isso, a segurança de ser aceito sem julgamentos. Tudo isso fornece a base necessária para que a vulnerabilidade possa, enfim, ocorrer. E sem vulnerabilidade não tem mudança comportamental. Nenhuma. É o pré-requisito absoluto para qualquer mudança profunda. Sabe a imagem que me veio à mente lendo essa primeira parte do material? Qual? A imagem de uma sala de estar, tipo, extremamente confortável, com uma lareira acesa, num dia de chuva forte e vento gelado lá fora. Ah, ótima analogia. É aquela sensação de estar lá dentro, seguro, com pessoas que dominam perfeitamente a mesma linguagem que você. Vocês riem das mesmas coisas, entendem as piadas internas sem que ninguém precise explicar nada. É um refúgio, literalmente. É um refúgio. E para quem está reconstruindo a própria vida do zero, esse refúgio não é luxo, é uma questão de sobrevivência. É um curativo gigante em cima de uma ferida aberta. Com certeza. A analogia da sala de estar ilustra perfeitamente essa fase inicial de estabilização. No entanto, e aqui que a coisa muda de figura, se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, a sociologia de grupos nos mostra que todo porto seguro tem um ciclo de vida. Um prazo de validade? Mais ou menos isso. E o próprio texto faz um movimento cirúrgico para apontar esse detalhe.
a fonte não romantiza o curativo de forma indefinida, sabe? Aham, ele dá um aviso, né? Sim, um aviso sutil de que essa mesma sala de estar super aconchegante possui uma tendência quase inevitável de se transformar numa câmara de eco. Nossa! Se as portas ficarem fechadas por muito tempo... Exatamente. Se as portas e janelas não abrirem, o que era proteção vira isolamento. O grupo deixa de ser um hospital e passa a agir como um clube social fechado. Vão às reuniões, o grupo amadurece, todo mundo conhece quase todo mundo. Aquele clima de festa. Isso, as pessoas começam a se deixar envolver pelas conversas, pelas brincadeiras antes e depois da reunião, muita risada. E, subitamente, o material pede uma pausa. Em freio de mão puxado. Total. Ele sugere que a comunidade faça um inventário do que o grupo está realmente fazendo em relação ao seu propósito primordial. A famosa quinta tradição. Isso, a fonte cita a quinta tradição, que tem um objetivo que é muito claro, tipo, transmitir a mensagem ao adicto que ainda sofre. Mas olha, aqui eu preciso fazer um questionamento como advogada do diabo. Manda bala. Tô pronto. Que agora são saudáveis e felizes e decide do nada acender uma sirene de emergência. Esse questionamento levanta, o paradoxo central de toda a nossa análise de hoje. Porque, o texto não está condenando a alegria ou o afeto, de jeito nenhum. Ah, tá. Não é sobre ser infeliz. Não, o alvo da crítica é a estagnação institucional. É o que chamamos de desvio de propósito. A quinta tradição que o material menciona funciona como um mecanismo de defesa contra essa estagnação. Como se o grupo esquecesse para que ele foi criado. É a diferença mecânica, sabe, entre um rio e uma lagoa. Explica essa imagem do rio e da lagoa. Pensa bem, a água da lagoa pode ser cristalina, super convidativa num primeiro momento. Mas sem uma correnteza contínua, sem água nova entrando e saindo de lá, a tendência natural é a água ficar estagnada. E eventualmente ficar tóxica. Exatamente. O rio, por outro lado, ele se mantém limpo justamente pelo movimento contínuo de renovação. A água passa, leva as impurezas, traz frescor. Nossa, faz todo sentido. Então o alerta do texto é que o objetivo do grupo não é construir uma lagoa plácida, mas manter o rio fluindo. É perfeito. Manter o rio fluindo. Uma alegria que fica só contida ali, que só serve para massagear o ego de quem já está bem, de certa forma, ela perde a sua utilidade pública. Propósito de resgate contínuo, a complacência se instala muito rápido. O conforto cega as pessoas. Cega. O inventário que é mencionado na fonte não é uma mera contabilidade de quantos membros apareceram no piquenique no domingo. Não é uma lista de chamada, né? Não, é uma auditoria emocional. Uma auditoria de propósito. O inventário exige perguntar: o grupo está confortável demais para notar o que acontece além das próprias paredes? Se o nível de familiaridade das piadas internas está criando uma barreira invisível para quem chega de fora, por exemplo. Isso. A conversa animada, a risada alta lá no fundo da sala. Será que isso está sufocando o choro de quem acabou de entrar e não sabe a quem recorrer? Nossa, essa imagem é muito forte. E isso nos transporta diretamente para o coração dessa análise. A figura que dá título ao material, né? O recém-chegado. O recém-chegado. O estranho. Aquela pessoa que cruza a porta muitas vezes em estado de choque completo. A fonte usa imagens muito cruas e viscerais para descrever isso. Sim, é uma linguagem bem direta. O texto fala sobre novos membros sentados sozinhos, assustados, e é nesse momento que o texto solta a declaração mais, contundente de todo o material. A grande inversão de valores. Exato. A frase exata da fonte é: o recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Muda tudo. Porque se a gente voltar ao que a gente estava conversando bem no começo do nosso papo, isso simplesmente despedaça toda a lógica de valor que a nossa sociedade costuma aplicar nas coisas. Completamente. Como é possível um membro com, 0 dias de experiência, o indivíduo que não faz a menor ideia das regras do grupo, seja alçado à posição de pessoa mais valiosa da sala inteira? Como isso funciona na prática? Então, para entender isso, a gente precisa observar as engrenagens ocultas da manutenção de mudanças comportamentais profundas.
sabe? Existe um conceito sociológico e psicológico que já é solidificado há décadas. Aham, qual seria? É conhecido como o princípio da terapia do ajudante. Terapia do ajudante. Isso. A essência desse princípio é que aquele que provê ajuda frequentemente recebe um benefício psicológico maior do que aquele que está recebendo ajuda. Espera aí, sério? O veterano ganha mais ajudando do que o novato sendo ajudado? Na dinâmica desse grupo de apoio, sim. A sobrevivência do veterano depende intimamente da presença desse recém-chegado que está ali, assustado. Não é um favor caridoso, entende? Não é a filantropia. Não, é um ecossistema de dependência mútua. O texto formaliza isso ao afirmar que, uma vez limpos da adicção, os membros devem dar aos outros aquilo que receberam. Então, a presença dessa pessoa nova, que está literalmente no fundo do poço, serve como um gatilho terapêutico para quem já está estabilizado na vida. Exatamente isso. Funciona como um gatilho de realidade contra uma armadilha neurológica bem perigosa chamada retenção cor-de-rosa. Retenção cor-de-rosa seria tipo uma memória seletiva? É a própria memória seletiva. O cérebro humano é projetado para esquecer a dor, certo? É o mecanismo de defesa, senão a gente não sobreviveria a traumas. Faz sentido, a gente tende a lembrar só da parte boa. Isso. Então, com o passar do tempo, um adicto em recuperação pode começar a lembrar apenas das partes eufóricas do seu passado com o uso. Ah, entendi. E ele acaba esquecendo a destruição, o medo, o isolamento profundo que a doença causava. E é bem aí que mora o perigo gigante da recaída. Nossa, Quando ele esquece a dor, ele acha que pode voltar a usar. exato. Mas quando o veterano olha para o recém-chegado, quando ele testemunha o desespero cru, as mãos tremendo, a confusão mental na frente dele, A ficha cai. a ficha cai na hora. A ilusão de que, talvez não tenha sido tão ruim assim, é instantaneamente estilhaçada. O recém-chegado funciona como um espelho vivo do passado do veterano. Que percepção genial! Ao acolher o novato, o membro antigo está, do ponto de vista neurocognitivo, reforçando o próprio compromisso dele de não voltar nunca mais para aquele estado de caos. Olha, isso muda absolutamente toda a perspectiva da nossa leitura do texto hoje. O novato não é apenas, tipo, um convidado de honra que a gente tem que tratar bem por educação. Muito menos um fardo. Isso. Ele é a própria vacina contra a amnésia do grupo. Sem ele, a comunidade esquece a própria dor, começa a acreditar que aquela lagoa estagnada e quentinha é suficiente e, inevitavelmente, perde a sua razão de ser. É o começo do fim. O recém-chegado não está ali para absorver a grande sabedoria dos veteranos. Ele está ali para manter os veteranos acordados, em estado de alerta total e conectados com a realidade. E o material compreende essa mecânica com uma clareza que é impressionante para um texto tão curto. A roda da recuperação, conforme é descrita ali na fonte, ela gira num fluxo constante de dar e receber. Um ciclo contínuo. Um ciclo vital. O ato de transmitir a mensagem não é algo que o veterano faz, apesar da sua rotina de vida, sabe? Como se fosse um anexo, um trabalho voluntário de fim de semana. Exato. Não é um extra. É algo que ele faz para manter a sua rotina viva. Se essa correnteza for bloqueada pelo excesso de conforto do grupo base, lembra da lagoa. A água estagna. A água estagna e todo o ecossistema entra em colapso. O recém-chegado garante que as paredes daquela sala de estar permaneçam sempre em contato com o mundo exterior. Isso nos leva à conclusão prática que o texto propõe. Porque na sua seção final, que é intitulada Só por Hoje, em letras maiúsculas, o material tenta fazer justamente a ponte entre esses dois mundos. A transição entre o interno e o externo. Exato. A zona de segurança do grupo de um lado e o desconforto de ir em direção ao desconhecido do outro. A frase que encerra o texto diz o seguinte, olha só. Sinto-me grato pelo calor humano que encontrei no meu grupo base. Vou ao encontro do adicto que ainda sofre, dando desse mesmo calor a outros. O que é fascinante nessa parte final é a alquimia que a fonte sugere para o leitor. Como assim, alquimia? Porque, assim, o material em nenhum momento advoga pela destruição da alegria do grupo.
Ele não pede uma abnegação onde todo mundo deva viver no limite da angústia, sabe? Tipo, não precisa sofrer o tempo todo para provar que está em recuperação. Exatamente, não precisa abandonar os amigos, não precisa rejeitar o bem-estar. A instrução do texto é muito mais sofisticada que isso. Trata-se de pegar a estabilidade que é gerada no interior dessa roda de afeto e transformá-la num vetor de movimento. Ah, entendi. A energia não fica parada. A gratidão deixa de ser um estado passivo. Sabe aquela coisa de, eu sinto gratidão e fico no meu canto aproveitando o conforto? Aquela gratidão contemplativa. Isso. Ela deixa de ser isso e passa a ser um verbo ativo. A gratidão verdadeira exige deslocamento. A fonte usa intencionalmente a expressão vou ao encontro. É uma ação. É o oposto completo da inércia. Sabe, é a diferença entre ficar lá de boas, se aquecendo na sala de estar, e pegar um cobertor daquela sala para levar até quem tá tomando chuva lá fora na tempestade. Nossa, perfeita a imagem do cobertor. A energia que é gerada no grupo base serve justamente como combustível para que a pessoa tenha forças, né? Forças de abrir a porta e voltar para a tempestade em busca de quem ainda precisa de resgate urgente. Porque sozinho na chuva ninguém aguenta muito tempo. Não aguenta. E sem a sala de estar, o próprio veterano morre de frio. Mas se ele não sair de lá com o cobertor na mão, a sala perde o seu propósito original e vira apenas uma prisão muito confortável. Essa metáfora da sala e da tempestade captura perfeitamente o dilema que a quinta tradição tenta resolver. O conforto do em-grupo acumula capital emocional, certo? Certo. A ação orientada para o out-grupo, o recém-chegado, investe esse capital de forma produtiva. O material resolve a tensão entre pertencimento e propósito, estabelecendo de vez que um alimenta o outro. Eles não são excludentes. Não são. Essa transferência constante desse tal calor humano que o texto fala, que impede o declínio institucional do grupo de apoio. Bom, então o que tudo isso significa para o quadro geral? Para quem está acompanhando nosso mergulho profundo hoje. O que fica muito claro durante a nossa análise é que, embora a gente esteja falando da literatura de narcóticos anônimos hoje... Que é um contexto extremamente específico de vida ou morte, né? Sim, super específico. Mas a lente que essa fonte nos oferece pode ser acoplada a absolutamente qualquer construção social humana, sem exagero. Com certeza. A dinâmica é universal. Total. Se a gente olhar para, sei lá, as grandes empresas de tecnologia, para os departamentos acadêmicos das universidades, coletivos de arte ou até para os nossos círculos de amizade de longa data, o ciclo é sempre o mesmo. O ciclo é assustadoramente familiar. Tipo, forma-se um grupo inovador, criam-se laços fortes de colaboração, uma identidade coletiva incrível nasce. A sensação inicial é sempre de conquista, de pertencimento. A lua de mel do grupo. Isso. Mas, em muito pouco tempo, se as portas não estiverem abertas, a inovação vira eco. E as conversas e risadas internas, como o texto diz, tornam o ambiente impenetrável para quem está de fora. E aí a lagoa estagna de vez. Estagna. As mesmas empresas que nasceram super disruptivas passam a rejeitar ideias novas simplesmente porque o portador daquela ideia não pertence ao clube dos veteranos. Ele é o estranho. É o viés do conforto operando na sua potência máxima. A genialidade deste texto, escrito para um propósito de resgate tão específico, é atuar como um diagnóstico implacável da nossa complacência de pertencer a algo. Ele nos arrasta para fora daquela ilusão de que ter harmonia interna é sinônimo automático de saúde institucional. E exige um nível de autoconsciência muito, mas muito rigoroso perceber isso, sabe? Perceber quando a muralha que a gente construiu para nos proteger do caos lá de fora começa de fato a nos asfixiar pela falta de oxigênio novo. É um limite muito tênue. É sim. O material mostra que acolher a desordem, acolher o medo e as perguntas chatas do recém-chegado é o único antídoto duradouro contra a obsolescência de uma comunidade. Lá vivo. Exatamente. E ao final dessa nossa análise, a mecânica da sobrevivência em grupo que é proposta pelo texto se torna inegável. E ela nos empurra para uma linha de questionamento que reverbera bem além das salas de recuperação.
E para onde essa reflexão toda nos leva, no fim das contas, então? Olha, se aplicarmos essa lógica estrutural do recém-chegado às nossas próprias vidas e às estruturas da nossa sociedade contemporânea, a gente se depara com uma contradição no mínimo angustiante sobre o modo como nos organizamos hoje em dia. Conta mais sobre essa contradição. Atualmente, existe um foco cultural enorme na ideia de curadoria social, né? A gente passa anos tentando construir e blindar o nosso pequeno círculo íntimo. Ah, a cultura do cortar gente tóxico, né? Isso mesmo. A gente corta laços difíceis, filtra amizades, evita confrontos e acaba se cercando exclusivamente de pessoas que validam a nossa própria visão de mundo. E fazemos tudo isso sob a bandeira de proteger a nossa paz mental. Que é um discurso super aceito hoje em dia. É o padrão. Mas o alerta silencioso que ecoa deste texto que lemos hoje nos obriga a fazer uma pausa e perguntar: e se essa busca incansável por construir um porto seguro totalmente à prova de intrusos for, na verdade, um ato de sabotagem silencioso? Nossa, pesado. É uma provocação necessária, porque ao expulsar sistematicamente o estranho, o novo e o desconfortável só para proteger a nossa paz, será que o que estamos realmente fazendo não é pavimentar o caminho para a morte do nosso próprio crescimento?